Olá, amigos, meu nome é Clovis e aqui começa o meu relato. Sempre fui um cara prático, pé no chão, daqueles que acreditam no que veem. Espíritos, magia, bruxaria, isso tudo sempre pareceu coisa de filme. Até acontecer. Cresci em uma pequena cidade do interior, onde a vida seguia um ritmo lento e previsível. Trabalhava na oficina mecânica do meu pai, consertando carros e caminhonetes. Era uma vida simples, mas honesta. Minha rotina era monótona, mas eu gostava da tranquilidade. O cheiro de gasolina e óleo, o som das ferramentas sendo usadas e o barulho dos motores eram meu mundo. Meu pai sempre foi um exemplo de dedicação e trabalho duro. Ele me ensinou tudo o que sabia sobre mecânica, e eu herdei seu amor pelo ofício. Às vezes, ele contava histórias sobre as antigas lendas da região, sobre bruxas e encantamentos que, segundo ele, pairavam sobre as florestas que cercavam nossa cidade. Eu ria dessas histórias, achando-as superstições de gente ignorante. Para mim, a realidade era o que importava. Mas algo começou a mudar na minha vida. Naquela tarde de verão, enquanto ajustava o motor de um carro, percebi que algo não estava certo. Primeiro, foram pequenas coisas, ferramentas que desapareciam misteriosamente, luzes que piscavam sem motivo e um cheiro estranho de incenso que parecia surgir do nada. No começo, atribuí tudo a coincidências ou à minha própria imaginação. Mas, à medida que os dias se passavam, os incidentes se tornaram mais frequentes e mais estranhos. Um dia, enquanto mexia em um carro velho, um dos painéis metálicos caiu do nada, quase atingindo meu pé. O susto me fez parar e olhar ao redor. A oficina estava vazia, exceto por mim. O ar ficou pesado, e uma sensação de desconforto começou a se instalar. Eu me perguntei se estava começando a enlouquecer. O que estava acontecendo? A inquietação crescia dentro de mim, e, à noite, a escuridão parecia mais opressiva. Ouvi sussurros indistintos durante o silêncio da madrugada, como se algo estivesse me observando. Cada vez que fechava os olhos, a sensação de que não estava sozinho se intensificava. Eu precisava de respostas, mas o que poderia estar acontecendo? A vida que eu conhecia estava se transformando em algo que eu não conseguia compreender. As histórias que meu pai contava, as lendas que eu sempre considerei bobagens, agora pareciam mais próximas da realidade. E assim, o que começou como um trabalho simples na oficina se transformou em um mistério que eu estava prestes a desvendar. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente sensação de inquietude. As pequenas estranhezas que eu havia notado na oficina se tornaram mais frequentes e mais intensas. As ferramentas que desapareciam não eram mais apenas chaves de fenda ou alicates, mas peças importantes do meu kit de ferramentas, objetos que eu usava diariamente e que estavam sempre em seu lugar. Era como se uma força invisível estivesse me desafiando, me tirando o controle sobre meu próprio espaço de trabalho. As luzes piscavam com mais frequência, e o incômodo cheiro de incenso, doce e enjoativo, tornava-se insuportável. Parecia que a oficina estava viva, respirando uma energia estranha e ameaçadora. Eu passava horas procurando explicações lógicas, verificando a fiação elétrica, procurando por vazamentos de gás, mas nada parecia justificar o que estava acontecendo. Comecei a ter dificuldades para me concentrar no trabalho. Minhas mãos tremiam, e eu sentia uma constante sensação de estar sendo observado. Olhava para todos os cantos da oficina, esperando encontrar alguma explicação racional, mas a única resposta que encontrava era o silêncio perturbador e a sensação crescente de apreensão. As noites se tornaram ainda mais difíceis. A insônia me assombrava, e eu passava horas acordado, ouvindo os sussurros que pareciam ecoar pela oficina vazia. Eram sons indistintos, palavras que eu não conseguia decifrar, mas que me deixavam com a pele arrepiada e o coração acelerado. A sensação de que algo estava errado se intensificava a cada noite. Um dia, enquanto procurava uma chave de boca, notei que uma caixa de ferramentas que eu havia deixado sobre a bancada havia se movido. Ela não estava apenas ligeiramente deslocada, mas havia rodado completamente no lugar. Eu sabia que não havia tocado na caixa, e a certeza de que algo sobrenatural estava acontecendo me atingiu com força. Meu ceticismo, até então inabalável, começou a ruir. As coincidências haviam acabado,
e eu estava diante de uma realidade que eu não conseguia entender, mas que me obrigava a encarar o inexplicável. O medo, antes uma sombra distante, agora se tornou um companheiro constante, uma presença sinistra que me acompanhava em cada movimento. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava descobrir. A tranquilidade da minha vida havia sido quebrada, e um mistério obscuro se instalara em meu espaço de trabalho. O que, ou quem, estava perturbando a minha paz? A inquietação se tornou insuportável. As noites eram um tormento, marcadas pela insônia e pelos sussurros que pareciam se infiltrar nos meus sonhos. Durante o dia, eu tentava manter a calma, concentrando-me no trabalho, mas a sensação de que algo estava errado me perseguia constantemente. A oficina, antes um espaço familiar e seguro, havia se transformado em um local de medo e apreensão. Uma noite, resolvi trabalhar até tarde, na esperança de descobrir alguma explicação racional para os acontecimentos estranhos. Eu estava consertando o motor de um carro antigo, imerso em meu trabalho, quando senti uma mudança na atmosfera. O ar ficou pesado, como se uma névoa densa tivesse invadido o espaço. O cheiro de incenso se intensificou, tornando-se quase sufocante. De repente, as luzes se apagaram, me deixando em completa escuridão. Meu coração disparou, e uma onda de pânico me invadiu. Eu tateei na parede, procurando pelo interruptor, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia alcançá-lo. No silêncio da noite, ouvi uma risada baixa e assustadora, uma risada que ecoou pelas paredes da oficina, como um sussurro sinistro. Senti uma forte pressão no peito, como se algo estivesse me sufocando. A respiração se tornou difícil, e eu sentia que o ar estava se esgotando. O medo me paralisou, me deixando impotente diante do desconhecido. No meio da escuridão, vi uma figura se aproximando, uma sombra alta e escura que se movia com uma agilidade sobrenatural. A figura se materializou aos poucos, revelando uma mulher de aparência sinistra, com olhos penetrantes que pareciam perfurar minha alma. Seu rosto era pálido e magro, emoldurado por longos cabelos negros que caíam sobre seus ombros. Ela tinha um sorriso malicioso, que revelava dentes pontiagudos e uma expressão cruel. A mulher me encarou com um olhar ameaçador, que me congelou no lugar. Ela não disse nada, apenas me observou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha reação. Seus olhos pareciam penetrar em minha mente, revelando meus medos e inseguranças mais profundos. Senti um frio intenso percorrer meu corpo, um frio que vinha não da temperatura ambiente, mas de uma presença maléfica e poderosa. Finalmente, ela soltou uma risada baixa e gutural, que ecoou na escuridão, antes de se dissolver na sombra, deixando-me sozinho no silêncio perturbador da oficina. O terror me paralisou. Eu estava sozinho, no escuro, aterrorizado por uma experiência que me desafiou a enfrentar a realidade do sobrenatural, algo que eu sempre havia negado. A tranquilidade da minha vida havia se transformado em um pesadelo. O que era aquilo? E o que eu deveria fazer agora? Após aquela aterradora noite, minha vida se tornará um emaranhado de dúvidas e medos. A figura da mulher sombria não me deixava em paz, suas risadas ecoavam em minha mente, e o terror que senti estava gravado em minha memória. Desde então, a oficina, que antes era meu refúgio, tornou-se um lugar hostil e ameaçador. Eu precisava entender o que estava acontecendo, e, mais importante, como me proteger. No dia seguinte, decidi que precisava de respostas. A primeira coisa que fiz foi conversar com os moradores mais velhos da cidade, aqueles que conheciam as lendas e histórias da região. Às vezes, as pessoas mais velhas têm conhecimento que pode ser valioso, e eu estava disposto a ouvir. Fui até a casa da Dona Maria, uma mulher idosa que sempre teve fama de ser uma contadora de histórias. Quando cheguei, ela estava sentada em uma cadeira de balanço na varanda, olhando para o horizonte. Assim que me viu, seus olhos brilharam com curiosidade. Clovis, meu jovem, o que traz você aqui a esta hora? Expliquei a ela sobre os estranhos acontecimentos na oficina e sobre a mulher que havia aparecido. A expressão de Dona Maria mudou, e ela me olhou com um misto de preocupação e compreensão. Ah, meu filho, parece que você chamou a atenção de algo que não deve ser brincadeira, disse ela, com um tom grave. Aqui nesta região, há histórias de bruxas e espíritos que vagam pela floresta.
Muitas vezes, elas são atraídas por aqueles que têm uma energia forte ou que se sentem perdidos. Ela me contou sobre uma bruxa que, segundo as lendas, havia vivido nas redondezas há muitos anos. Diziam que ela tinha o poder de manipular a natureza e que, em sua busca por poder, havia se tornado uma entidade sombria, condenada a vagar entre os mundos. Se você viu essa mulher, pode ser que ela esteja buscando algo em você, alertou Dona Maria. Talvez você tenha algo que ela deseja, ou ela queira diverti-lo sobre algo que você não percebe. As palavras dela me deixaram inquieto. O que eu poderia ter que interessasse a uma bruxa? Eu estava apenas tentando viver minha vida normal. A conversa com Dona Maria me fez perceber que a realidade que eu conhecia era muito mais complexa do que eu havia imaginado. Decidi que precisava saber mais sobre essa bruxa e sobre como lidar com a situação. Me despedi de Dona Maria e fui até a biblioteca da cidade, um lugar que muitas vezes havia ignorado, mas que agora parecia ser a chave para entender o que estava acontecendo. Comecei a procurar livros sobre folclore, bruxaria e a história da minha região. Horas se passaram enquanto eu folheava os livros, anotando informações sobre rituais e práticas que poderiam me ajudar. Descobri que muitas vezes era possível se proteger de entidades malignas através de rituais de purificação e proteção. A ideia de invocar uma força maior para me proteger começou a tomar forma em minha mente. Enquanto pesquisava, uma determinação crescia dentro de mim. Eu não iria permitir que o medo controlasse minha vida. Eu era um mecânico, um homem prático, e estava disposto a enfrentar o desconhecido, mesmo que isso significasse confrontar uma bruxa. O que eu precisava agora era um plano. Com a determinação renovada, preparei-me para enfrentar a situação que vinha me atormentando. Eu tinha lido sobre rituais de proteção e decisões que poderiam me ajudar a lidar com a entidade que me assombrava. As páginas dos livros na biblioteca me forneceram um mapa para minha jornada, mas eu sabia que enfrentar a bruxa pessoalmente seria um desafio muito maior. Após algumas noites de reflexão e planejamento, decidi que precisava encontrar a mulher que havia aparecido em minha oficina. Havia algo nela que me intrigava e me apavorava ao mesmo tempo, e eu precisava entender o que ela queria de mim. A lenda contada por Dona Maria ecoava em minha mente: ela pode estar buscando algo em você. O que poderia ser? Na manhã seguinte, peguei meu caderno e anotei todas as informações que havia coletado sobre a bruxa. Uma das coisas que me chamou mais atenção foi que ela era associada a uma antiga clareira na floresta, um local sagrado onde diziam que rituais ancestrais eram realizados. A clareira era mencionada como um lugar de poder, onde a energia da natureza se concentrava e onde as entidades costumavam se manifestar. Com um nó no estômago, peguei uma mochila com algumas ervas, um pouco de sal e uma vela, itens que poderiam ser úteis em um possível ritual de proteção. À medida que me aproximava da floresta, a sensação de receio aumentava, mas a determinação em meu coração me impulsionava a seguir em frente. Eu não poderia deixar que o medo me paralisasse mais uma vez. A floresta estava mais densa e escura do que eu lembrava. O som dos pássaros e o farfalhar das folhas pareciam mais distantes, como se a própria natureza estivesse em silêncio, aguardando o que estava por vir. A cada passo, eu sentia que a energia ao meu redor mudava, e uma tensão palpável se instalava no ar. Finalmente, cheguei à clareira. Era um espaço aberto cercado por árvores altas e imponentes, onde a luz do sol filtrava-se em raios dourados. No centro da clareira, havia um círculo de pedras, coberto por musgo e flores silvestres. A atmosfera era carregada de uma energia que parecia vibrar, quase como se o lugar estivesse vivo. Aguardei, meu coração disparado, enquanto olhava ao redor em busca de sinais da bruxa. O silêncio era quase ensurdecedor. Então, vi um movimento na borda da clareira. A figura da mulher apareceu, como uma sombra emergindo das árvores. Seu olhar penetrante fixou-se em mim, e um arrepio percorreu minha espinha. Você finalmente decidiu me procurar, Clovis, disse ela, sua voz suave, mas cheia de uma autoridade inquietante. Você tem perguntas, e eu tenho respostas, mas esteja ciente de que a verdade pode ser mais assustadora do que você imagina. Eu respirei fundo, tentando reunir coragem. Por que você está me perseguindo? O que você quer de mim? A voz saiu mais firme do que eu esperava, mas a verdade é que o medo ainda me dominava. Ela sorriu,
um sorriso que misturava malícia e sabedoria. Eu não estou aqui para fazer mal, Clovis. Venho lhe mostrar o que você não quer ver, o que está escondido sob a superfície de sua vida cotidiana. Você tem um potencial que ainda não compreendeu. Aquelas palavras me deixaram perplexo. O que ela queria dizer com isso? Eu era apenas um mecânico, um homem simples. O que havia de especial em mim? A bruxa se aproximou, sua presença era imponente, e ao mesmo tempo, havia uma estranha atração. Você terá que escolher, Clovis. Ou aceitará o caminho que a magia lhe oferece, ou continuará vivendo em sua pequena bolha de normalidade, ignorando o que está além de seus olhos. O desafio estava lançado, e eu me vi em uma encruzilhada. A escolha que eu tinha pela frente mudaria minha vida para sempre. Aquelas palavras da bruxa ecoaram em minha mente, e o peso da escolha que tinha pela frente parecia quase insuportável. Eu assisti enquanto ela se movia com graça pela clareira, seus olhos intensos fixados em mim, como se estivesse esperando uma resposta. Finalmente, reuni coragem e perguntei: o que você quer dizer com potencial? Sou apenas um mecânico. Ela sorriu enigmaticamente. Ser um mecânico é apenas uma parte de quem você é. Cada pessoa tem uma centelha de magia dentro de si, Clovis. A questão é se você está disposto a explorá-la. A bruxa estendeu a mão, e uma pequena esfera de luz azul apareceu flutuando entre seus dedos. Esta é a energia que você pode acessar. A magia não é apenas feitiçaria, é uma conexão com tudo ao seu redor, com a natureza, com as pessoas e, mais importante, com você mesmo. Olhando para a esfera, uma sensação de calor e curiosidade começou a se formar dentro de mim. Eu nunca havia pensado na mecânica como algo além de consertar motores e trabalhar com metal, mas, ao mesmo tempo, a ideia de que havia algo mais profundo em mim era intrigante. E como eu posso acessar essa magia? Perguntei, ansioso. Você deve primeiro se conhecer. Olhe para dentro de si mesmo e descubra o que realmente o motiva, o que você deseja. A magia se alimenta de sua verdade interior. Quando você se conecta com quem você realmente é, a magia flui naturalmente. As palavras dela ressoaram em minha mente, e eu percebi que, ao longo da vida, eu havia me concentrado tanto nas expectativas dos outros em ser o que as pessoas esperavam que eu fosse, que havia perdido de vista quem eu realmente era. A oficina, embora fosse um lugar seguro, também era uma prisão, onde eu mantinha minhas ambições e desejos enterrados. A bruxa deu um passo à frente, e, como se sentisse minha hesitação, disse: a jornada para descobrir sua verdadeira essência pode ser desafiadora, mas é necessária. Você está disposto a dar esse passo, Clovis? Ponderando sobre suas palavras, percebi que havia um desejo profundo de entender o que havia além da mecânica e da rotina. Havia uma parte de mim que ansiava por aventura, por explorar o desconhecido. Com um aceno de cabeça, respondi: sim, estou disposto a tentar. Ela sorriu, e a esfera de luz em sua mão brilhou ainda mais intensamente. Então vamos começar. Para acessar essa magia, você precisará de um guia, uma forma de se conectar com essa energia. Eu vou ajudá-lo a despertar sua intuição. A bruxa começou a me ensinar sobre meditação, sobre como silenciar a mente e ouvir a voz interna que muitas vezes ignoramos. Meus olhos estavam fechados enquanto ela me guiava, e eu me concentrei na respiração, permitindo que o mundo ao meu redor desaparecesse. A cada respiração, eu senti uma nova energia despertando dentro de mim, uma sensação de clareza e foco. Assim que terminei a meditação, abri os olhos e vi a bruxa me observando com um olhar de aprovação. Você fez bem, Clovis. Agora, sempre que precisar de respostas, lembre-se de voltar a si mesmo. A intuição é uma ferramenta poderosa, e você pode usá-la para navegar pelas incertezas da vida. Com um novo senso de determinação, saí da clareira sentindo-me mais leve. Eu havia dado o primeiro passo em direção a um mundo que antes me parecia distante e inatingível. A magia estava ao meu alcance, e a jornada estava apenas começando. Com a nova compreensão sobre minha intuição e a magia que pulsava dentro de mim, voltei para a oficina com um misto de empolgação e temor. O que eu havia aprendido sobre mim mesmo e sobre o mundo ao meu redor era revolucionário.
A conexão com a bruxa e a clareira me deixaram mais consciente da energia que me cercava. No entanto, a mudança também trouxe à tona um novo conflito interno. Durante os dias seguintes, o trabalho na oficina se tornou um campo de batalha para minha mente. Eu tentava aplicar o que havia aprendido, mas a rotina mecânica e previsível parecia sufocante. Enquanto consertava motores e ajustava peças, senti uma voz interna me chamando para algo maior. O que antes era um mundo simples agora se tornará complicado, e a linha entre o que eu era e o que poderia ser parecia cada vez mais tênue. Conversando com meu pai, percebi que ele notara minha mudança de atitude. Clovis, você está diferente. O que está acontecendo com você? Ele me olhou com preocupação, e eu hesitei em responder. Como poderia explicar que estava começando a explorar um mundo que ele considerava besteira? As histórias que ele contava sobre bruxaria e espíritos pareciam tão distantes da realidade que eu havia construído. Certa noite, enquanto trabalhava sozinho na oficina, decidi que precisava buscar uma forma de equilibrar as duas partes de minha vida. O que eu realmente desejava? A segurança de seguir os passos do meu pai ou a liberdade de explorar a magia que agora despertava em mim? A dúvida se transformou em um peso no meu peito, e a batalha entre ser um mecânico respeitável e um buscador de magia começou a me consumir. Foi então que as visões da bruxa começaram a se manifestar de novo. Em momentos de silêncio, quando a oficina estava vazia, eu a via à distância, observando-me com um olhar de expectativa. A presença dela me lembrava que eu havia me comprometido a seguir esse caminho, mas a dúvida me paralisava. O medo de desapontar meu pai e a comunidade que me cercava era esmagador. Decidi que precisava confrontar a bruxa novamente, mas desta vez não apenas para aprender, mas para buscar respostas sobre o meu conflito. Como eu poderia equilibrar minha vida como mecânico e a nova chama da magia? Eu precisava de clareza, e só ela poderia me ajudar a encontrar o caminho. No fim de semana, retornei à clareira, determinado a procurar a bruxa e pedir sua orientação. O caminho parecia mais familiar agora, mas a sensação de expectativa e medo ainda estava presente. A luz do sol filtrava-se pelas folhas, criando um padrão de sombras que dançava no chão. Quando cheguei à clareira, encontrei-a ali, como se estivesse aguardando a minha chegada. Clovis, você voltou, ela disse, sua voz suave como o vento. O que o traz aqui novamente? Eu estou lutando com a minha verdade, respondi, a sinceridade em minha voz. Sinto que há algo dentro de mim que deseja ser libertado, mas o medo e as expectativas me prendem. Como posso reconciliar quem eu sou com quem eu quero ser? A bruxa olhou para mim com um olhar penetrante. A luta que você enfrenta é comum a muitos que buscam conhecer sua verdadeira essência. A magia não é apenas uma habilidade, é uma jornada de autodescoberta. Você deve aprender a integrar suas diferentes partes, em vez de lutar contra elas. Suas palavras ecoaram em minha mente, e pela primeira vez, eu percebi que a jornada não era sobre escolher um caminho, mas sobre abraçar todos os aspectos de quem eu era. A magia e a mecânica poderiam coexistir, e eu poderia ser tanto um mecânico quanto um buscador de magia. O desafio seria encontrar o equilíbrio. A conversa com a bruxa foi um divisor de águas. As palavras dela ecoavam em minha mente enquanto eu saía da clareira, carregando um novo senso de propósito. Eu estava pronto para explorar essa nova faceta de mim mesmo, disposto a deixar as limitações do medo para trás. A magia não era algo que eu poderia apenas ignorar, agora eu entendia que fazia parte de quem eu sou. Nos dias seguintes, decidi integrar a magia em minha vida cotidiana. Comecei a observar o mundo ao meu redor com novos olhos. A natureza que antes parecia apenas um pano de fundo agora pulsava com vida e energia. Cada árvore, cada brisa, cada gota de chuva parecia contar uma história, e eu estava determinado a ouvir. Na oficina, comecei a aplicar técnicas que havia aprendido sobre a energia dos cristais e das ervas. Coloquei um pequeno cristal de quartzo em minha bancada, acreditando que sua energia traria clareza e foco ao meu trabalho. Para minha surpresa, a presença dele me deixou mais concentrado e criativo. Eu estava consertando carros, mas agora fazia isso com um senso renovado de propósito e conexão. Além disso, passei a realizar pequenas meditações antes de começar o dia. Sentava-me em um canto tranquilo da oficina,
Fechava os olhos e respirava fundo, concentrando-me na energia que me cercava. Durante esses momentos, visualizava a luz da magia fluindo através de mim, limpando qualquer dúvida ou medo que ainda pudesse estar presente. A meditação me ajudava a manter a calma e a clareza mental enquanto enfrentava os desafios diários. Conforme eu me aprofundava mais na prática, comecei a notar mudanças não apenas em mim, mas também nas pessoas ao meu redor. A energia na oficina tornou-se mais leve, e até mesmo meus colegas de trabalho notaram uma diferença. Clovis, você está diferente, disse um amigo. Parece que você tem um brilho novo. O que está acontecendo? Eu sorri, mas não me senti pronto para compartilhar tudo o que estava vivendo. Parte de mim ainda hesitava em expor meu novo lado, pois tinha medo do julgamento. No entanto, a verdade era que eu estava começando a me aceitar plenamente, incluindo a parte mágica que sempre esteve adormecida dentro de mim. Uma noite, enquanto trabalhava em um carro, ouvi um barulho vindo da porta da oficina. Olhei para cima e vi a mulher que havia me aterrorizado na primeira vez. A figura sombria estava ali novamente, mas desta vez não havia medo em meu coração, havia curiosidade. Ela não parecia ameaçadora, mas sim intrigante. Você se tornou mais forte, Clovis, ela disse, sua voz suave, mas com um tom de mistério. Eu vim para ver se você estava pronto para o próximo passo em sua jornada. Pronto para o próximo passo? Perguntei, sentindo uma mistura de expectativa e apreensão. O que você quer dizer com isso? Você descobriu a magia dentro de você, mas agora precisa aprender a usá-la de forma consciente. A verdadeira magia não é apenas sobre poder, é sobre intenção e responsabilidade. Você tem um papel a desempenhar aqui, e a escolha de como usá-la é sua. A conversa me deixou atordoado. A ideia de que a bruxa não estava ali para me causar mal, mas sim para me guiar, era revolucionária. Eu havia passado tanto tempo com medo dela que não percebi que ela poderia ser uma aliada. Estou disposto a aprender, declarei, sentindo a determinação crescer dentro de mim. O que devo fazer? Venha comigo à floresta, Clovis. Há muito a explorar e aprender. A natureza tem segredos que você ainda não conhece, e eu serei sua guia. Aquela proposta acendeu uma chama de curiosidade em meu coração. O medo que eu sentira antes agora era substituído pela expectativa. Eu estava prestes a embarcar em uma nova jornada, e sabia que, desta vez, não estaria sozinho. Seguindo a bruxa, adentrei a floresta com um misto de apreensão e entusiasmo. O caminho era sinuoso e pouco visível, e eu precisava confiar na minha intuição e na orientação dela para não me perder. A cada passo, eu sentia a energia da natureza ao meu redor, uma força vibrante que me conectava à terra e aos elementos. A bruxa caminhava com passos leves e silenciosos, como se flutuasse sobre as folhas e as raízes. Ela se movia com uma graça e uma precisão que me impressionavam. Eu a seguia, tentando manter o ritmo, e, ao mesmo tempo, absorvendo tudo ao meu redor. A floresta era diferente do que eu havia visto antes, as árvores pareciam mais altas e imponentes, as sombras mais profundas e misteriosas. A bruxa parou em um local onde a luz do sol filtrava-se entre as folhas, criando um cenário mágico e tranquilo. Ao nosso redor, havia uma variedade de plantas e flores que eu nunca havia visto antes. A bruxa se sentou em uma pedra coberta de musgo, e eu a acompanhei. Esta floresta é um portal para outros mundos, Clovis, ela disse, sua voz suave como o murmúrio do vento. Aqui, a energia da natureza se manifesta de formas que você ainda não compreende. Ela começou a me explicar sobre as propriedades curativas das plantas, sobre a energia dos cristais e sobre a importância de respeitar a natureza. Cada palavra era um ensinamento valioso, e eu ouvi atentamente, absorvendo cada detalhe. A bruxa me mostrou como conectar-me com a energia da terra, como sentir a vibração das plantas e como canalizar a força da natureza. Aprendi a identificar as ervas que possuíam propriedades curativas, como a camomila, que acalma a mente, e o alecrim, que promove a concentração. Também descobri a energia dos cristais, aprendendo como cada um deles poderia ser utilizado para diferentes propósitos. A prática era simples, mas a energia que emanava deles era palpável. A bruxa me ensinou a meditar, a conectar-me com minha intuição e a confiar na minha própria sabedoria interior.
Ela me explicou que a magia não era algo externo a mim, mas uma força que fluía através de mim, conectada à natureza e ao universo. Eu precisava apenas aprender a canalizá-la de forma consciente e responsável. Ao longo do dia, a bruxa me guiou pela floresta, revelando seus segredos e ensinamentos. Eu aprendi a respeitar a natureza, a ouvir sua voz e a reconhecer sua força poderosa. A jornada foi transformadora, e eu senti que estava renascendo, mais conectado à natureza e à minha própria essência. Com o sol se pondo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, percebi que a jornada na floresta estava prestes a chegar ao fim, mas as lições que havia aprendido me acompanhariam para sempre. A bruxa, agora mais do que uma figura enigmática, tornará-se uma mentora, uma guia que me mostrará um caminho que eu nunca havia considerado antes. Enquanto caminhávamos de volta, uma sensação de determinação crescia dentro de mim. Eu estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. No entanto, a bruxa parou subitamente, fazendo-me perceber que ainda havia uma última lição a ser aprendida. Clovis, disse ela, seu olhar intenso fixado em mim, cada jornada tem seus desafios. Às vezes, você terá que enfrentar suas próprias sombras para se tornar quem realmente é. Minhas sombras? Perguntei, confuso. O que você quer dizer com isso? Todos nós temos medos e inseguranças, Clovis. A magia não é apenas sobre luz e poder, é também sobre enfrentar o que está escondido nas profundezas de nós mesmos. Às vezes, isso pode ser assustador, mas é necessário para o crescimento. Você deve se preparar para encarar isso. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu sabia que havia partes de mim que não queria enfrentar. Medos que eu havia guardado por muito tempo, inseguranças que me acompanhavam desde a infância. A ideia de confrontá-las era aterrorizante, mas, ao mesmo tempo, havia uma chama de coragem começando a se acender dentro de mim. A bruxa continuou: amanhã, você precisará se colocar à prova. Enfrentará uma situação que despertará as suas inseguranças. Apenas quando você confrontar isso, poderá verdadeiramente despertar a magia que reside dentro de você. Com essa previsão, meu coração começou a acelerar. O que ela queria dizer com enfrentar uma situação? O que viria a seguir? Não tinha certeza se estava pronto para isso, mas a ideia de recuar agora parecia ainda mais assustadora do que o desconhecido. Naquela noite, voltei para casa com a mente cheia de pensamentos. O que poderia acontecer? Eu me sentei à mesa, tentando organizar minhas ideias, mas a ansiedade me dominava. Dormi mal, atormentado por pesadelos que refletiam meus medos mais profundos. Figuras sombrias dançavam em torno de mim, sussurrando dúvidas e inseguranças. Na manhã seguinte, ao acordar, a luz do sol filtrava-se pelas janelas, e eu percebi que precisava tomar uma decisão. Eu poderia continuar permitindo que o medo me dominasse ou poderia seguir em frente e enfrentar minhas sombras de uma vez por todas. Com um profundo suspiro, escolhi a coragem. Com a determinação renovada, preparei-me para o que estava por vir. A jornada na floresta havia me transformado e me ensinado que a verdadeira magia não vinha apenas do poder que eu poderia conjurar, mas da coragem que eu poderia encontrar dentro de mim. Eu estava pronto para enfrentar o desafio que a bruxa havia prometido e descobrir o que a verdadeira bruxaria significava para mim. O dia amanheceu com uma luz suave, e a sensação de determinação estava palpável em mim. Eu sabia que a bruxa tinha algo em mente, algo que me colocaria à prova. Com um nó no estômago, preparei-me para o que estava por vir. O dia prometia ser um divisor de águas em minha jornada como bruxo. Após o café da manhã, decidi ir até a oficina. O cheiro familiar de óleo e metal me acalmava, mas a tensão ainda persistia. O que eu não sabia era que a verdadeira prova não estava apenas na habilidade de consertar carros, mas na capacidade de enfrentar meus próprios medos e inseguranças. Enquanto trabalhava, minha mente divagava entre a rotina e as palavras da bruxa. O que ela quis dizer com enfrentar uma situação? Seria um desafio prático ou algo mais metafórico? A dúvida não me deixava em paz, e eu sentia que, em breve, a resposta se revelaria. Foi então que ouvi um barulho vindo do fundo da oficina. Um som de metal se chocando, seguido por um eco que reverberou nas paredes. Meu coração disparou. Eu sabia que estava sozinho.
A curiosidade e o medo se misturaram, e a vontade de investigar superou minha hesitação. Caminhei lentamente em direção ao som, cada passo ressoando em meu peito. Ao chegar ao fundo da oficina, encontrei uma das ferramentas que havia desaparecido dias atrás, caída no chão, em uma posição que não poderia ter sido acidental. O ar estava pesado, como se a oficina estivesse vibrando com uma energia estranha. De repente, uma sombra se projetou na parede. O mesmo tipo de sombra que eu havia visto na noite em que a bruxa apareceu pela primeira vez. O medo tomou conta de mim, e percebi que estava exatamente onde a bruxa havia previsto. A situação que me desafiaria estava diante de mim. Respirei fundo e lembrei das palavras dela sobre enfrentar as sombras. Essa sombra não era apenas uma manifestação física, era um simbolismo do que eu temia. Com um impulso repentino de coragem, eu me aproximei da sombra, determinado a confrontá-la. "Quem está aí?" gritei, minha voz ecoando pela oficina. A sombra se moveu, mas não desapareceu. Em vez disso, começou a se materializar em uma figura familiar, a mulher que havia me aparecido antes. Ela estava mais nítida agora, mas seu olhar permanecia intenso e penetrante. "Por que você está aqui?" perguntei, sentindo a adrenalina correr em minhas veias. "O que você quer de mim?" Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Eu venho em busca de sua verdade, Clovis. Você se esconde atrás de sua rotina, de sua vida simples. Você precisa enfrentar quem você realmente é." Minhas pernas tremiam, mas a determinação crescia dentro de mim. "Eu não tenho medo de você", declarei, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. "Estou disposto a enfrentar o que for necessário." A bruxa deu um passo à frente, e a sombra ao seu redor parecia se intensificar. "Você diz isso, mas a verdadeira prova está apenas começando. Para despertar a magia dentro de você, deve primeiro enfrentar suas inseguranças. Somente então você poderá se tornar quem realmente nasceu para ser." Nesse momento, uma onda de energia percorreu meu corpo, e percebi que não poderia mais fugir. A figura da bruxa não era apenas uma entidade, era uma representação de minhas próprias dúvidas e medos. Era hora de confrontá-los de frente. Com isso, preparei-me para o que viria a seguir. Eu sabia que precisaria de toda a minha coragem, e estava pronto para descobrir o que significava realmente ser um bruxo. Sentindo a energia pulsar ao meu redor, percebi que a batalha que estava prestes a travar não era apenas contra a bruxa, mas contra tudo que eu havia escondido dentro de mim. A figura sombria diante de mim era um reflexo das minhas inseguranças, dos medos que eu havia guardado por muito tempo. A bruxa avançou, e o ambiente ao nosso redor parecia se alterar. A oficina, que antes era um espaço familiar, agora estava envolta em uma névoa escura e densa. O cheiro de incenso se intensificou novamente, e o ar estava carregado de energia. Era como se o próprio espaço estivesse se preparando para o desafio que se aproximava. "Para despertar a magia dentro de você, você deve se confrontar", disse a bruxa, sua voz ecoando com um tom autoritário. "O que você teme? O que o impede de se tornar quem você realmente é?" Eu sabia que a resposta estava dentro de mim, mas o medo de confrontar essas verdades me paralisava. Respirei fundo e fechei os olhos, tentando me conectar com a energia da magia que eu havia começado a entender. Lembrei-me de tudo que havia aprendido na floresta, das ervas, dos cristais e das intuições que agora se tornavam mais claras. "Eu temo o fracasso", consegui dizer, minha voz quase um sussurro. "Eu tenho medo de não ser bom o suficiente, de desapontar meu pai e a todos que esperam que eu seja apenas um mecânico." A bruxa apenas sorriu, mas não com desdém. Era um sorriso que parecia entender a dor que eu carregava. "Você tem o poder de moldar sua própria realidade, Clovis. O fracasso é apenas uma parte da jornada. É como você se levanta depois de cair que realmente importa." Com essas palavras, a bruxa estendeu a mão, e uma luz brilhante emanou dela, iluminando a escuridão ao nosso redor. A luz envolveu meu corpo, e eu senti uma onda de calor e poder percorrendo minhas veias. A energia da magia despertava em mim, e, pela primeira vez, percebi que eu não estava sozinho nessa luta. Decidi que não ia mais fugir. "Eu não sou apenas um mecânico", declarei, a confiança crescendo dentro de mim.
Eu sou mais do que isso. Eu sou uma parte da natureza, e eu tenho o poder de moldar meu destino. A bruxa assentiu, e a sombra começou a se dissipar, revelando uma luz que brilhava intensamente. A escuridão que antes me cercava agora parecia estar se afastando. A energia que eu sentia era poderosa, e eu percebi que estava finalmente começando a entender o verdadeiro significado da bruxaria. Era uma conexão com o universo, com a vida e com a magia que reside em todos nós. No instante em que essa realização tomou conta de mim, as paredes da oficina começaram a brilhar. A luz estava se transformando em um espetáculo de cores e formas, dançando ao nosso redor. A bruxa parecia satisfeita, e seu olhar agora era de apoio e encorajamento. Agora você está pronto para despertar sua verdadeira magia, ela disse, sua voz suave e firme. Lembre-se, a verdadeira força vem de dentro. Você é o criador do seu próprio caminho. Use essa energia com sabedoria, e nunca tenha medo de explorar quem você realmente é. Com essas palavras, a visão da bruxa começou a se desvanecer, mas sua presença e suas lições permaneceriam comigo para sempre. Eu estava pronto para a próxima fase da minha jornada, determinado a usar o que havia aprendido para moldar meu próprio destino. Após o intenso encontro com a bruxa, a oficina nunca mais foi a mesma. A energia do local havia mudado, tornando-se mais leve e vibrante. As ferramentas que haviam desaparecido misteriosamente reapareceram, e os eventos estranhos cessaram. O medo havia dado lugar a uma sensação de paz e confiança. Eu havia enfrentado minhas sombras, e no processo, despertado a magia que residia em mim. Mas a transformação não se limitou à oficina. Minha vida como um todo havia mudado. Eu me sentia mais conectado à natureza, mais atento aos detalhes e mais confiante em minhas decisões. A rotina mecânica continuava, mas agora eu a encarava com novos olhos. Cada tarefa, antes monótona, agora parecia ter um significado mais profundo. Eu via a beleza na precisão dos movimentos, na harmonia das peças e na funcionalidade dos mecanismos. A magia que havia despertado em mim não era apenas sobre feitiços e encantamentos, era sobre a capacidade de criar, de transformar e de conectar-se com tudo ao meu redor. A oficina se tornou um espaço sagrado, onde eu podia me conectar com a natureza, com as pessoas e, mais importante, comigo mesmo. Comecei a integrar a magia em meu trabalho. Antes de começar a consertar um carro, eu realizava uma pequena meditação, conectando-me com a energia da terra e visualizando a harmonia e a funcionalidade do veículo. Eu usava ervas e cristais para promover a clareza e a concentração. O resultado foi surpreendente. Meu trabalho tornou-se mais preciso, criativo e eficiente. Minhas habilidades de mecânica aumentaram, e eu ganhei fama na região como o melhor mecânico da cidade. As pessoas vinham de longe para que eu consertasse seus carros, atraídas não apenas pela minha habilidade técnica, mas também pela energia positiva e pela atmosfera única da minha oficina. Mas a maior transformação foi em minha relação com meu pai. Contei a ele sobre minhas experiências, sobre a bruxa e sobre o despertar da minha magia. Inicialmente, ele ficou cético, mas, ao testemunhar as mudanças em minha vida e em meu trabalho, ele passou a respeitar e a admirar minha jornada. A oficina, que antes era apenas um local de trabalho, tornou-se um espaço de compartilhamento, onde pai e filho se conectavam não apenas por meio da mecânica, mas também pela magia que unia a natureza e a humanidade. A vida havia me apresentado um novo caminho, e eu estava pronto para segui-lo. Eu era Clovis, o mecânico, mas também Clovis, o bruxo. Eu tinha encontrado meu equilíbrio, e a magia havia se tornado uma parte essencial de quem eu sou. Com o passar do tempo, a oficina se tornou um verdadeiro centro de aprendizado e troca de experiências. A fama de Clovis, o mecânico que também era bruxo, começou a se espalhar pela cidade e pelas vilas vizinhas. Pessoas de todos os tipos vinham até mim, não apenas em busca de concertos, mas também em busca de conhecimento sobre a magia que eu havia despertado. Comecei a receber visitantes que queriam aprender sobre ervas, cristais e rituais simples. Organizei workshops na oficina, onde compartilhava o que havia aprendido com a bruxa. O lugar se encheu de risadas e conversas, e eu sentia que estava contribuindo para algo maior, um legado de conhecimento e conexão com a natureza. Uma tarde,
Enquanto preparava o material para um dos workshops, fui interrompido por Sofia, uma jovem que se tornará uma de minhas alunas mais dedicadas. Ela estava sempre ansiosa para aprender e parecia ter um talento natural para a magia. Clovis, eu estava pensando, disse ela, com um brilho nos olhos. E se fizéssemos um ritual de agradecimento à floresta? Poderíamos convidar todos os nossos alunos e celebrar a magia que nos uniu. A ideia ressoou profundamente em mim. A floresta havia sido o lugar onde tudo começou, onde eu descobri a bruxa e a magia que havia dentro de mim. Sim, isso seria maravilhoso. Vamos fazer isso acontecer, respondi, empolgado. Nos dias seguintes, o planejamento começou. Convidamos todos os alunos e amigos da oficina para se juntarem a nós na clareira onde a bruxa havia me ensinado tantas lições. A expectativa crescia a cada dia, e eu me senti animado por compartilhar essa experiência com todos. Finalmente, o dia do ritual chegou. A clareira estava adornada com flores silvestres, cristais e velas que colocamos ao redor. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, criando uma atmosfera mágica. Todos estavam animados, e eu me sentia grato por ter tantas pessoas ao meu redor que haviam se conectado com a magia da natureza. Quando o ritual começou, todos formaram um círculo, e eu conduzi a cerimônia. Falei sobre a importância da gratidão, não apenas pela floresta, mas também por todas as experiências que nos trouxeram até ali. Cada pessoa teve a oportunidade de compartilhar o que a magia significava para elas, e as histórias foram emocionantes e inspiradoras. Quando chegamos à parte final do ritual, pedi a todos que escrevessem um desejo ou uma intenção em um pedaço de papel. Depois, queimamos esses papéis em uma fogueira, liberando nossas intenções ao universo. O calor da chama e a luz das velas criaram uma atmosfera mágica, e percebi que estávamos todos conectados, não apenas uns aos outros, mas também à natureza e à energia que nos cercava. Enquanto observava as chamas dançando, uma sensação de realização e felicidade invadiu meu coração. A magia que eu havia descoberto não era apenas uma parte de mim, era uma força que nos unia a todos. E, naquele momento, percebi que o legado da magia não era apenas meu, mas de todos aqueles que se reuniram naquela clareira, prontos para aprender, crescer e se conectar com o mundo ao seu redor. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda muito no crescimento e na continuidade do nosso trabalho. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.